Olá, eu sou a Ana Maria Mendes, sou fonoaudióloga e você está no canal Momento com a Fono. Pode até parecer estranho o título do nosso vídeo de hoje, mas ao longo dele você vai entender e você vai perceber que a fonoaudiologia tem relação, sim, com relação no que diz respeito às habilidades orais, ao gerenciamento na cavidade oral, com as sementes e com os caroços. Quem que aqui, quando era criança, né, nunca ouviu os pais, tios, avós dizer que ia nascer um pé da fruta dentro da barriga porque tinha engolido semente, né? Eu cresci ouvindo isso, né? E talvez foi uma forma, né, que os adultos do nosso convívio acharam também para nos ensinar que sementes não são para serem engolidas, né? Que as sementes das frutas são para ser descartadas e jogadas fora. Né? Mas fato é que, inevitavelmente, durante tanto a fase de aprendizado quanto a própria fase adulta, algumas sementes acidentalmente vão ser engolidas. Né? Então, como que a gente desenvolve? Como que a criança desenvolve essa capacidade de gerenciamento das sementes e dos caroços dentro da boca? Primeiro, como eu já falei, né? Porque os próprios adultos do convívio, os pais, os familiares, dizem, então, que sementes não se engolem, né? Então, essa questão do dizer, de contar para a criança isso, é muito importante. Segundo, observando o modelo deles. Então, quando eu tenho o pai ou a mãe comendo melancia, por exemplo, próximo da criança, e ele tira os caroços, ele cospe, a criança está vendo aquilo e também está aprendendo. E terceiro lugar, principalmente pela própria experienciação. Então, quando a criança vive, né, essa questão da experiência com as frutas, com as sementes, com o caroço de azeitona, por exemplo, também, né? Então, ela vai aprendendo com com as suas próprias experiências. Então, é por isso que a gente tem que realmente, né, propiciar e dar essa oportunidade para que a criança vivencie e aprenda realmente como que gerenciam as sementes dentro da boca, né? E como que a nossa boca, então, aprende, né, a não engolir os caroços e as sementes? Algumas estruturas orais vão ter um papel fundamental nesse aprendizado. Então, por exemplo, os lábios, não deixando que o alimento caia para fora da boca enquanto as sementes são separadas. A nossa língua, que vai pressionar o alimento ou a fruta contra o céu da boca, a bochecha e os dentes, separando a polpa e o caldo dos caroços. As bochechas, que vão ajudar a armazenar, né, as sementes até que a boca possa ser aberta para cuspi-los. Então, esse espaço da nossa bochecha, ele também serve para isso. E a sensibilidade intraoral, que não é uma estrutura, né? Mas a boca como um todo que vai perceber aonde está esse alimento, o sabor, a textura, a temperatura, o que vai ser engolido e o que pode ser descartado. E qual que é a importância, então, dessa habilidade de conseguir, né, gerenciar os caroços e as sementes dentro da boca? A primeira é evitar os engasgos, porque quando eu não percebo que tem um caroço ou uma semente na minha boca, eu posso vir a engolir. Uma outra questão é prevenir ferimentos no trato gastrointestinal. Tem algumas sementes mais pontudas, né? Algumas sementes de laranja, por exemplo, elas são bem pontudinhas, né? E elas podem, então, se eu engulo, elas podem vir a ferir o trato digestivo, né? É claro que se essas sementes estiverem fazendo parte do bolo fecal, se elas estiverem fazendo parte das fezes, tudo isso fica mais tranquilo, porque essas arestas, né, das próprias sementes não vão, então, machucar o nosso trato digestivo. E uma outra questão é não ter restrições alimentares, porque não consegue manipular as sementes e os caroços dentro da boca. Então, o que a gente vê são famílias com muito medo que as crianças tenham experiências, né, com que os bebês, já logo desde a introdução alimentar, do 6º mês de vida, tenham experiências, então, com frutas que têm sementes. O que a gente tem indicado, por exemplo, é começar pela goiaba, né? Que ela também é excelente, porque as sementes são redondinhas, a criança tem menos chance de se engasgar, e elas vão, então, depois
serem eliminadas juntamente nas fezes, né? E quais seriam, então, 2 facilitadores desse processo de aprendizado do gerenciamento das sementes e dos caroços dentro da boca? A primeira questão seria a atenção e a concentração no momento das refeições, que é o que permite um total envolvimento com o ato de se alimentar como um todo. E quando eu presto mais atenção, eu consigo, então, ter melhor percepção do alimento, melhor percepção do que eu posso engolir, do que eu posso descartar. E a segunda questão é evitar falar enquanto come, né? Porque quando eu falo enquanto eu como, eu aumento muito a chance de engasgo por conta de diminuir o controle oral enquanto o alimento está na boca. Eu tenho dito uma frase que eu gosto bastante, né? Ou fala ou come, né? Então, ou canta ou come. Então, para alguns momentos é muito importante que a gente diminua realmente essa fala. Não é que é para fazer a refeição totalmente em silêncio. Mas você pode, então, depois que mastigou, engoliu, daí conversar para não ter essa dificuldade de poder estar engasgando. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho, então, para receber as notificações dos próximos vídeos. Nos encontramos, então, numa próxima oportunidade. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.